empresa esses dias que, por ela vender bastante, ela acreditava que tinha lucro. E quando eu apresentei que ela teve um prejuízo de 3 a 4% no ano, o empresário ficou surpreso. Amigo, como é que tu fica surpreso que a tua empresa deu prejuízo no ano passado? Teu cônjuge chega todo dia, 4h30 da manhã em casa, cheio de serpentina, confete, cheirando cachaça. Como assim tu não percebeu que ele foi pra balada todo santo dia? Cara, você percebe. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótima noite, gestores pragmáticos. Meu nome é Rafael Barreto e eu sou consultor empresarial, ensino empresários a ter uma empresa familiar que gere lucro e qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre aquela frase que muita gente comenta, que é 50% das pequenas empresas quebram em até 2 anos. Gabriel aí meteu um melhor, obrigado, irmão, tamo junto. Esse daí é malandro que trabalha comigo, aí já tá dourando a pílula aí para dar uma força pro parceiro. Somos colegas de trabalho aí. Obrigado, Gabriel. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa frase, né? Você já ouviu falar, se você é empresário, você já ouviu falar isso. 50% das pequenas empresas quebram em até 2 anos. Eu fiz um Reels esses dias falando sobre isso. E... Será? Será que é isso mesmo? Da onde vem esse número? E legal, é importante você ter a pesquisa, mas o mais importante é o que fazer com esses dados da pesquisa, para você não entrar para a estatística. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Então a gente vai falar um pouquinho da pesquisa, a gente vai trazer alguns dados, mas o principal, a gente vai elencar os principais motivos das empresas quebrarem. E é aí que você tem que se fortificar para fugir disso, né? Então, para ser bem sincero, galera, a gente vai falar tudo isso, mas resumindo, você empresário tem que jogar 2 jogos, 2 joguinhos. Quais são os 2 jogos? É o jogo da lucratividade e o jogo da qualidade de vida. Ponto. Bate com as 2 pernas, Neymar. Primeiro, lucro, depois qualidade de vida. Então é simples. Quando você entrar para o empreendedorismo, você tem que vencer 2 jogos, o do lucro e da qualidade de vida. E o do lucro tem que vir primeiro. Não dá para você pensar em qualidade de vida antes do lucro. Por quê? Porque, cara, não, eu vou descansar, eu tenho gente para trabalhar para mim, a tua empresa não está lucrando, irmão. Não vai rolar. Primeiro lucro. E eu arrisco em dizer que se você pensa em qualidade de vida antes de chegar no lucro, pensa em ser CLT, pensa em ser funcionário e tá tudo bem. Cara, eu fiquei 37, 38 anos da minha vida trabalhando como funcionário, sendo um ótimo funcionário. Eu hoje levanto a bandeira do empreendedorismo, sim. Só que 38 anos da minha vida eu fui um ótimo funcionário, eu fiz o possível para crescer junto com a empresa. Tá tudo bem. Aliás, o que será do empreendedorismo se não tiver pessoas boas querendo trabalhar como regime CLT, como funcionários, assim vai. Então, tem que ver qual é a tua pegada. Por exemplo, essa semana, hoje nós somos sobre franquia, mas só para vocês entenderem o contexto. Essa semana, muita gente veio falar para mim sobre franquia. Não sei porquê, tipicamente, foi uma semana que muita gente falou sobre franquia. E o pessoal, pô, Barreto, e franquia é uma boa, é uma boa, é uma boa. Eu tive um ótimo professor. O nome dele é Robson Shiba, o qual, ótimo professor. Eu tive 3 encontros com ele, mas foram maravilhosos. A Vivi do Charlie Box aqui de Santos, que me apresentou e fiquei apaixonado pelo cara. E ele falou, cara, se você pensa em ter uma empresa franqueadora, né, a marca franqueadora, tem que trabalhar para ter 50, 100 lojas no teu nome. Antes das 50 lojas é trabalho, irmão. É muito trabalho, pouco dinheiro, muito investimento. Então é isso que tu tem que pensar, cara, vale a pena você trabalhar tanto? Se você não quer ganhar o jogo do lucro para depois pensar na tua qualidade de vida, não vai empreender, velho. Fica quietinho e fica de boa, tá tudo bem. Eu conheço várias pessoas muito felizes
que são funcionários, são colaboradores. E conheço muitas pessoas infelizes que são empreendedoras. Toma cuidado com essa bandeira levantada, empreendedorismo, porque tem a parte boa, tem a parte ruim, não é verdade? É que nem casamento. Eu te conheço a parte ruim porque eu só conheço a parte boa. Se a Bia estiver aí, minha esposa te ama, tá? Só para não arrumar briga em casa, né? Bom, galera, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre todos esses pontos. E certeza que você já ouviu falar essa parada, 50% das empresas quebram em até 2 anos e tudo. Cara, isso surgiu no ano de 2000, com uma pesquisa que o Sebrae fez, chamada Causa Mortes, e impactou muito. No ano de 2000, 50% das empresas estavam fechando em até 2 anos. Só que essa pesquisa Causa Mortes, ela tem todo ano. E muita coisa mudou de lá para cá, muita coisa foi sendo atualizada. Então a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre isso. Ficou uma coisa meio clichêzona, sabe? 50% das empresas fecham até 50%, coisa e tal. E aí eu fui procurar hoje, fui estudar para trazer para vocês. Galera, tem muita informação, mas tem informação demais. Eu não sei nem se... Eu não sei qual a gente tem que seguir. Porque eu tenho viés para isso, eu vou seguir a do Sebrae. Sebrae Causa Mortes. A última que eu encontrei foi 2021. E a 2021 teve um aspecto muito importante, que foi o da pandemia. Então eu vou usar 2 pesquisas para a gente conversar hoje. Eu vou usar a pesquisa de 2021, Causa Mortes, e vou usar também a pesquisa de 2014. Porque a pesquisa de 2014 tem bastante informação completa lá, uma coisa bem legal, tá? Então, cara, eu procurei pesquisas e tem gente falando que 80% das empresas quebram no primeiro ano. Coisa de louco, absurdo, né? Então, ficou muito forte essa pesquisa do ano de 2000 e por isso vem. Agora, qual é, então, a realidade hoje? A realidade é a seguinte, vou ler aqui para vocês, tá? Quem mais sofre com o fechamento são os microempreendedores individuais, o tal dos MEIs. Os MEIs são os que mais sofrem com o fechamento. Em média, é 29% em até 5 anos. Não é 50% em 2 anos, é 29% em até 5 anos. Na pandemia, deixa eu só desligar o ar-condicionado aqui, tá pegando? Na pandemia, isso aumentou para 37%. Na pandemia o bicho pegou, tá? Mas, em média, 29% os MEIs. Já as micro e pequenas empresas, 21,6%. E as pequenas empresas, 17%. Então, esse susto que a gente tem de 50%, eu vou te falar, é até bom para impactar, o cara já tomou um tapa na cara. Mas a realidade nua e crua, em média, 29% o MEI, 21,6% a microempresa e 17% a pequena empresa, que fecham em até 5 anos e não em 2 anos, tá? Na pandemia o bicho pegou e chegou em 37% as micro e pequenas empresas. Os MEIs. Agora, uma coisa que foi legal, na pandemia, as micro e pequenas empresas e as EPPs, elas seguraram um pouquinho mais, elas fecharam menos. Chegou a 18%, as microempresas e as EPPs foram para 13%. Por que isso aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que foi pelas ajudas que o governo deram, né? Então teve a Folha Covid, teve o Pronamp, teve aquela suspensão temporária, aquela diminuição da jornada de trabalho, que deu para fazer as empresas, as micro e pequenas empresas respirarem, que foi bem legal. E por que eu decidi usar 2 pesquisas diferentes? Porque a pesquisa de 2021 ela foi muito impactada por causa do Covid. Por causa do Covid ela foi muito impactada. Então, por exemplo, vamos lá. Na pesquisa, 41% dos empresários afirmaram que fecharam por quê? Adivinha? A melhor desculpa do mundo, né? Pandemia. E galera, eu falo com muito cuidado e com muito respeito isso. Sim, muita gente fechou por causa da pandemia. Mas também, se tinha uma pessoa que precisava fechar, já aproveitou a pandemia e falou, pandemia, foi a pandemia. Quer ver?
Sabe aquela história quando tu é demitido e alguém te pergunta a razão e você fala que foi pro corte? Eu já fui demitido pela DHL, vocês lembram dessa história? Eu fui demitido pela DHL, a DHL alegou que tinha que fazer um corte nos custos e me demitiu. E naquele dia foram demitidas 8 pessoas. Eu trabalhava numa empresa que tinha 900 pessoas. 900, maluco! Deixa eu te perguntar, por que eu estava entre as 8 últimas para ser cortado? Vem com essa papagaiada que teu salário é alto, que se você entrega resultado, não existe custo, existe investimento. Então na época eu dei a desculpinha de, rolou corte, corte desgraça nenhuma, foram 8 pessoas em 900. Muita gente na pandemia fez a mesma coisa. Opa, pandemia, pau, acabou. Então, o pessoal colocou isso, 41% foi por causa da pandemia, 20% citaram baixo volume de vendas, 22% citaram a falta de capital de giro e cerca dos 34% dos entrevistados acreditaram que ter acesso a crédito poderia ter evitado o fechamento. Então, crédito rápido, né? Ter acesso ali aos bancos, etc e tal. E olha só, teve bastante acesso a crédito, com o Pronamp, etc e tal, mas não foi liberado para todo mundo e segundo, muita gente nem sabia como pegar isso. Por quê? Porque as pessoas não fazem a sua gestão, as pessoas estão mal informadas. Então, foi isso que aconteceu bastante em 2021. Disso, as mais afetadas foi o comércio. O comércio, ele tem o famoso CMV, né? Custo de mercadoria vendida, e aí a tua margem ela diminui perante a uma de serviço. Por isso que acontece esse ponto aí, né? A Vanilza tá aí, ela é a responsável por um salão de beleza. É muito melhor você vender os serviços do salão do que os produtos do salão, porque tem uma margem maior, obviamente. Então é isso. Galera, você viu aqui, falta de capital de giro, baixo volume de vendas, se tivesse acesso a crédito. Irmão, se você vencer o jogo do lucro, se a tua empresa for lucrativa, ela conseguir segurar uma pandemia como? Mas de repente na pandemia eu não lucrei. Ok, mas tu lucrou nos meses anteriores? Você fez um bom caixa? Você teve dinheiro no caixa da sua empresa para segurar o inverno? Se sim, demorou, velho. Cai para dentro. Vai nisso. Então, qual é a grande sacada? É você visar o lucro. Visou o lucro, tem lucro, agora é visar a tua qualidade de vida. São esses 2 jogos. Únicos 2 jogos que você tem que jogar. Primeiro lucro, depois sua qualidade de vida. Primeiro lucro, depois sua qualidade de vida. Não tem mais o que fazer. Agora, vamos pegar uma de 2014 que está bem parruda, bem legal. Primeiro de tudo, por que quer abrir uma empresa? Ou por que você abriu a tua empresa? Tu parou para pensar nisso? Se tu não parou para pensar, é porque provavelmente você não fez planejamento. Então você tem que começar a pensar nisso. Então, olha lá, as empresas abrem por quê? Desejo de ter o seu próprio negócio, 37%, contra 26% de identificação de uma oportunidade de negócios. Vai 37 mais 26 não deu 100. Cadê o resto? Não, o resto tá por aí, tá? Só tô pegando os principais. Então, 37% é algo meio egocêntrico das pessoas falarem: eu quero ter meu negócio, eu quero ser empresário. E 26% olha e fala: tá aí a grande sacada, tá? E no primeiro ano, 71% das empresas sofrem no primeiro ano. Lógico, você está começando. Uma das empresas que a gente abriu ano passado, com 4, 5 meses, ela teve um prejuízo. A gente teve 5 meses de funcionamento, 4 meses de funcionamento. E a gente teve prejuízo. Prejuízo na operação. Esquece os investimentos. Prejuízo na operação. Dói, velho. Dói ter que colocar dinheiro. Qual é o jogo que eu tenho que jogar lá? É o jogo do lucro. Não é o jogo da qualidade de vida. Não é falar para meus sócios: nossa, vamos fazer uma viagem. Não é virar para gerente de lá e falar: ué, você quer pegar um final de semana para você? A gente paga. Não, agora e aí, irmão? Primeiro de tudo, temos que chegar no ponto de equilíbrio. Se a gente não colocar dinheiro, já ajuda. Se a gente nem está no ponto de equilíbrio, está no prejuízo, como é que eu vou pensar em lucrar? Puta, chegamos no ponto de equilíbrio. Dinheiro eu não coloco mais lá. Agora é a hora de ganhar, de colocar a empresa para rodar em lucro. E olha só, no primeiro ano sofrem por quê? Dificuldades para formar a carteira de clientes. Eu levei uma empresa de Santos para Praia Grande. Muita gente não sabe que a gente está lá ainda. A gente está divulgando o marketing, tudo, o Otávio está aí fazendo o nosso tráfego, mas a gente ainda não está lucrando lá. Olha que importante. E falta
de capital, falta de lucro. O que é tão interessante? Quando a gente fez o investimento nessa empresa, a gente já fez o investimento colocando um caixa interessante. E como temos outras empresas com a mesma turma societária e da mesma marca, teve uma empresa que lucrou nossa, a gente pôde pegar dessa empresa que lucrou e jogar para essa que teve prejuízo. Então, não sofremos com capital de giro, mas sofremos com a lucratividade. Quais são as principais causas de um fechamento de uma empresa? Falta de planejamento prévio. Irmão, você está abrindo uma empresa e não fez planejamento. Cara, tem gente que casa e quer fazer uma festa legal e fala, vou fazer uma festa legal e vou arrebentar. Vou gastar 40 conto na minha festa de casamento. Aí quando o cara termina, ele fala, pô, eu estourei o orçamento. Quanto é que foi o casamento? Foi 96. Eu falo, velho, tá maluco? Tu colocou 40 e bateu 96 pau. Tem gente que resolve isso de uma forma bem legal. A obra também é assim, né? Eu vou colocar aqui 70 mil de custo de obra. Aí você fala, pô, legal, e aí? Bateu 70 mil? Quando chegou em 88 eu parei de contar. A pessoa resolve o problema do superávit aí, de estourar a obra, do superávit na conta do déficit, parando de contar. Então, falta de planejamento prévio é uma das principais causas do fechamento. Outra, gestão empresarial. Lá garantia, eu estou falando que você tem que fazer administração. Eu estou falando que você tem que cuidar do seu financeiro. Eu estou falando que você tem que cuidar do teu comercial. Eu estou falando que você tem que cuidar do teu fiscal, do teu contábil, da tua gestão de pessoas. Mas você acha que tudo isso é bobagem. E aí o que acontece? Você pega e se atrapalha toda. Flávia, nossa parceira aí chegou, cara, não tem ninguém melhor para meter a mão no cabelo das clientes. Eu não posso fazer isso, cada macaco no seu galho. Se eu for cortar teu cabelo, vai ficar ruim. Só que em algum momento, a Flávia, como cabeleireira, tem que confiar num gestor para fazer as finanças da empresa, para fazer o comercial. Então, gestão empresarial é mais um ponto. E terceiro, comportamento empreendedor. Dá uma estudada sobre isso. Existem 10 características do comportamento empreendedor. Eu aprendi no Sebrae, mas não foi o Sebrae que fez esse estudo. Quem fez esse estudo foi a ONU, órgão das Nações Unidas, onde ela mostra que existem 10 características do comportamento empreendedor. E você tem que ser forte na maioria delas. Se você não for forte na maioria delas, de novo, volta a ser CLT. Quando eu descobri essa pesquisa fazendo aquele curso maravilhoso do Sebrae chamado Empretec, eu descobri que eu tinha uma horrível, 0. Essa uma se chamava correr riscos calculados. Eu era muito ruim de correr riscos calculados. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a me arriscar mais. Eu comecei a correr atrás de mais de desafios. Algumas empresas das quais eu comprei foi justamente para correr risco calculado, para me desenvolver como pessoa. Por quê? Porque eu quero vencer esse jogo do empreendedorismo. Barreto, mas tu ainda não venceu? Meu irmão, isso é uma luta diária, velho. Isso aí tem todo dia, né? Então, não necessariamente eu venci. Eu venci hoje a batalha. Amanhã é outro dia. E aí a gente vai devagarzinho descobrindo um pro outro, tá? 88% das pessoas utilizaram recursos próprios ou da própria família. Isso é legal, o cara não começou já endividado, só 12%. Então 88% conseguiram isso daí. As principais dificuldades no início foi formar carteira de clientes e falta de capital. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Vamos a esses 3 casos aí, né? Planejamento prévio, gestão empresarial e qual foi o último que a gente falou? Características do comportamento empreendedor. É tão fácil, quando você está pensando em abrir uma empresa, você fazer um modelo Canvas. Joga no Google agora, modelo Canvas, vai aparecer lá uma folha de papel A4, simples, estuda e faz um modelo. É tão fácil você fazer um plano de negócio, hoje existem softwares gratuitos para você fazer, mas não, você só vai na animação, você só vai na felicidade,
você só vai na empolgação. Você não faz um planejamento. Ou se faz, você faz um planejamento otimista do cacete. Fala, cara, que sensacional, vai dar tudo certo, maravilhoso. Não é assim. Mas vai que você fez o planejamento, legal. Segundo passo, gestão, administração. Você faz? Você cuida do seu financeiro? Você sabia que mais de 50% das empresas não sabem se lucram ou têm prejuízo? Eu estava com uma empresa esses dias que, por ela vender bastante, ela acreditava que tinha lucro. E quando eu apresentei que ela teve um prejuízo de 3 a 4% no ano, o empresário ficou surpreso. Amigo, como é que tu fica surpreso que a tua empresa deu prejuízo no ano passado? Como assim? Teu cônjuge chega todo dia 4h30 da manhã em casa, cheio de serpentina, confete, cheirando cachaça. Como assim tu não percebeu que ele foi pra balada todo santo dia? Cara, você percebe, falta capital, falta dinheiro para pagar as contas. Você vende, mas você tem mais conta para pagar do que dinheiro para receber. Como você fica surpreso, velho? Sabe o que é isso? É um otimismo sabotador, digamos assim. É um otimismo sabotador. Cara, como assim, velho? Tá ali, você tem que colocar os números e a pessoa fica surpresa. E não é uma surpresa legal, né? É uma surpresa um pouquinho chata, né? Então, cara, você precisa se preparar. Por quê? Porque quando você passa desses 5 anos, nem 5 anos, tá? 2, 3, 9 em cada 10 empreendedores que passam essa arrebentação, essa causa mortes, adivinha? Estão felizes de estar empreendendo. Eu não estou dizendo que 9 a cada 10 empreendedores estão felizes de abrir empresa. Não. Estou falando daqueles que passaram perrengue e não quebraram, 9 a cada 10 estão felizes. Maluco, eu vou pegar o caso dos meninos lá da Tupi, que eu sempre comento deles, né? O Fernando e o Kleber Romero. Cara, eles passaram 4 anos da vida deles acordando e falando, cara, o que eu fiz da minha vida? O Fernando veio de Londres, velho. Cara, sensacional, o cara mexia com transporte, ele veio de Londres e montou em Praia Grande no Hortifruti. E passou 3 anos da vida dele falando, cara, onde eu fui amarrar meu jegue, velho? Você tá maluco? Passaram-se 8 anos, pergunta para ele se ele hoje não tá feliz com o empreendimento, com o empreendedorismo, porque o Hortifruti não existe mais. Então, você tem que entender que o bagulho pega. Eu tava ouvindo o Pablo Marcelo esses dias falando, né? Que o salário é como uma maçã. Você trabalha para colher a maçã. O empreendedor pega essa maçã, tira as sementes, coloca no solo e leva até 5 anos para ter uma macieira. Mas também quando a macieira estiver lá, vai ter maçã doidada para ele. Você consegue esperar isso? Você consegue esperar 5 anos para a macieira tá legal? Então, aí vem a satisfação do sentimento de liberdade e qualidade de vida que a gente fala tanto, independência. 29% falam, cara, o que eu gosto mais é minha liberdade e qualidade de vida, é eu ser meu próprio chefe. 22% falam de retorno financeiro. Cara, pausa aí. Quais são os 2 jogos que a gente fala o tempo todo? Lucro e qualidade de vida, lucro e qualidade de vida, lucro e qualidade de vida. Quando você vence os 2 jogos, você dá mais importância para a qualidade de vida. Aí 29% dá para esse e 22% para o retorno financeiro. Os que estão insatisfeitos, que é só 10%, 37% reclamam do quê? Da falta de lucro. Você está entendendo que você não vai conseguir estar satisfeito com a tua empresa se você não vencer esse game? Eu não estou falando vencer o game do faturamento. Faturamento é vaidade. Lucro é realidade. Então é esse ponto. E aí, a falta de apoio e assim vai, né? Principal motivo para ter fechado a empresa é a falta de capital ou lucro. Principal motivo é não tenho dinheiro, não tenho mais como pagar as contas, fecha essas graças, passa a régua. E após o fechamento, sabe o que fica? Frustração, 27%.
Tristeza, 21%. Lembra daquela história que você precisa ter um terapeuta? Irmão, se você quebrar uma empresa, você vai se sentir impotente. Você vai se sentir fracassado. Porque a maioria sente. Eu quebrei. Me senti impotente. Quando eu não consegui seguir o projeto de ser gerente do Sebrae, eu me senti impotente. Não reage pra tu ver. Não reage pra tu ver o que vai acontecer com você. Então, algumas coisas bem interessantes nesse sentido você precisa trabalhar. Desde o início, fazer um planejamento prévio não é difícil. Se você não tiver recurso para pagar um consultor, para entrar num curso, para fazer algo parecido, vai no Sebrae da tua região. O Sebrae, além de ter no estado de São Paulo inteiro, no Brasil inteiro, em muitos lugares, o que o Sebrae faz? O Sebrae coloca o que a gente chama de Sebrae Aqui. O Sebrae Aqui tem lá o espacinho dele, etc e tal, e um funcionário da prefeitura, treinado pelo Sebrae, está ali para te ajudar. E aí você vai lá, bate um papo com ele, entende e faz um planejamento prévio. Faz um planejamento prévio, bacaninha, simplesinho. Depois que faz, vai atrás de um curso para começar certo. Você vai ter pouca entrada, pouca saída de dinheiro. Fazer um financeiro não é difícil. Fazer um financeiro é fácil. Você faz um financeiro bacaninha, ajustadinho, pede uma ajuda, começa a vender, começa direito. Aí você começa a visar o lucro. Agora, se você visar apenas a venda, sabe o que muita gente faz quando visa a venda e não visa o lucro? Ele simplesmente vai lá e fala, cara, tem que vender mais. Eureka, uma forma de vender mais é dando desconto. Só que se você não precificou pensando em dar desconto, amanhã você está pagando para vender. Não vou muito longe não. Há pouquíssimo tempo atrás, eu peguei um time de vendedores onde eles vendiam 50 mil reais e o time custava 68. Eu não estou falando de produto não, tá? Que é meio normal, né? Você pega essa xícara aqui, tem gente que compra por 5, quer vender por 4,80. Ou melhor, vamos até colocar mais realidade. Essa xícara aqui, ele compra por 5 e ele vende por 6,50. Só que ele compra por 5 e só de imposto ele paga 50 centavos. Aí ele bota numa caixinha bonita que custa R$1. E ele manda um motoboy entregar que custa mais R$2. Ele não precificou direitinho a embalagem, o imposto, o motoboy? Adivinha? Ele está pagando para vender essa xícara. Isso é o mais comum que acontece. Só que tem gente que consegue precificar errado o serviço. Um time de vendedores que vendeu 50 mil estava custando 70 mil para o empresário. Então você tem que começar a se debruçar nos números visando o teu lucro. Ah, mas eu não gosto de números. Não perguntei se tu gosta. Eu estou falando que você tem que fazer. Você pode ter uma pessoa para ser mais especialista no assunto, mas no final o papo é teu, velho. No final o papo é teu. No final é você que tem que dar uma olhada lá se está funcionando ou não. Então, fica ligado um pouquinho nisso, relacionado à tua lucratividade, porque senão, cara, ninguém vai olhar isso pra você. A verdade é essa, tá certo? Agora, quando eu abri o fatídico Bar Barretos, adivinha? Cara, a gente não fez uma planilha financeira. Nada. Mas nada, nada. E eu tenho certeza que isso complicou bastante o nosso negócio. Foi em 2005, tá, galera? 2005 eu não tinha ideia de como empreender. Acho que eu fiz tudo errado, cara. Eu acho que Deus estava me preparando para isso. Então, o que você tem que fazer? Vamos pegar os 4 principais pontos então aqui. Falta de lucro e capital de giro. Você tem que jogar o jogo do lucro. Você tem que ir atrás do lucro. Qual o principal objetivo de toda empresa? É o lucro. Tá acabado. Não vem com essa papagaiada de meu sonho é fazer as pessoas melhores. Isso é missão, velho. Não é objetivo. Teu objetivo é lucrar, porque se você não lucrar, você não é sustentável. Se você não for sustentável, a tua missão vai para o beleléu. Então você tem que ir atrás do lucro. Um fluxo de caixa,
Recebi 100 mil, tive despesa 110 mil, estou no prejuízo. Recebi 100 mil e minhas despesas 100 mil, estou no ponto de equilíbrio. Recebi 100 mil e minhas despesas foram 90 mil, estou no lucro 10 mil, minha lucratividade é 10%. Beleza, parabéns. Depois você vai para capital de giro. O que é capital de giro? Galera, você tem que ter um caixa gostosinho, com dinheiro para entrar. Com dinheiro para entrar não, com dinheiro lá para pagar suas contas. Como assim, Barreto? Imagina só que as tuas despesas, elas são cerca de 100 mil reais, 90 mil reais, como eu fiz o exemplo agora. Pô, legal, você recebe 100 mil e as suas despesas são 90. O dinheiro que entra, ele é maior que o dinheiro que sai, beleza, mas em algum momento, essa receita e essa despesa podem não se encontrar. Podem não se encontrar, simplesmente você tem que pagar uma fatura de 10 mil hoje e você vai receber 15 depois de amanhã. Como é que você faz? Aí dói, velho, porque você vai pagar juros, você vai pagar um monte de coisa. O capital de giro é o quê? É você ter o dinheiro para bancar isso. Fala, eu seguro essa onda aí. Pode vir boletão de 15 conto, pay. Daqui a 3 dias vai cair 20 na minha conta, não tem problema. Quando você tem capital de giro fica muito mais fácil. Eu consigo, quando eu faço algum evento bacana, algum curso em compra, eu consigo dividir em várias vezes para a empresa. Por quê? Porque eu tenho capital de giro. Eu consigo pagar os custos e receber isso parceladamente mais para frente. Pô, Barreto, mas você não está financiando as outras empresas? Não, porque eu boto juros nisso. Vira um investimento para mim. Mas você só consegue investir se você tiver capital de giro. Então, lucro e capital de giro é inegociável, irmão. Não tem como ser diferente. Aí, beleza. Quando você começar a lucrar e ter capital de giro, eu duvido tu ir para a segunda área, que foi 14% das empresas escolheram outra atividade. Falaram, empreender não é para mim não. Sabe por que você vai para outra atividade? Porque você não conseguiu lucrar e ter capital de giro nessa que você está. E começa a bater um desespero. Eu discordo do que muita gente fala, inclusive o mentor meu fala, e respeito muito, mas discordo que é o lance de vamos queimar ponte, vamos queimar ponte. O Jota fala muito isso, né? Não tem plano B, é só o plano A. Eu respeito pra caramba, mas não é assim como eu jogo. Eu tenho plano A, B, C, D e E. Eu acredito sim que eu posso perder energia quando eu tenho plano B, C ou D, porque se der errado o plano A, eu tenho o plano B, então de repente eu não vou com toda a força, eu concordo com isso. Mas e se eu for pro plano A, porque não tenho o plano B e der errado? Eu vou cair de bumbum aonde, mano? Agora quando eu tenho o plano B, C, D e E, eu fico mais confortável. O nome disso pode ser zona de conforto? Pode até ser. Mas para mim é muito mais fácil. Então, o plano B, C, D ou E, eu só vou se o plano A não estiver funcionando. Mas se o plano A estiver funcionando e eu conscientemente vou me empenhar muito para ele funcionar, mesmo tendo o plano B, C ou D, se estiver funcionando, eu não vou para o plano B, C, D. Mas 14% das pessoas escolheram outra atividade. Terceiro, falta de clientes. Irmão, se você não tem uma demanda reprimida, que é coisa de pouca gente que tem, principalmente um artista, um blogueiro, até tem uma demanda reprimida, mas se você não tem uma demanda reprimida, você vai passar por falta de cliente. Cara, a pessoa nem sabe que você abriu alguma coisa. As pessoas ainda não te conhecem. Procura as empresas que você mais admira. Estou falando de micro e pequena empresa, tá? Não estou falando de empresa grande, micro e pequena empresa. Procura as empresas que você admira na tua cidade. Bate lá na porta e pergunta quantos anos de casa ele tem. Estatisticamente falando, a maioria tem mais de 10 anos, velho, de labuta. Eu amo aqui biografia, Foto Studio, acho que tem 17 anos. Eu amo Denise Salgados, 15 anos. Eu amo Escola ABC, acho que tem 18 anos, 19 anos. Eu amo Madalena Brigadeiros, 9 ou 10 anos. O Wizard, se eu não me engano, tem 17, 18 anos aqui. Tem outras empresas pequenininhas de 1, 2 anos que eu amo, sim, mas elas estão tão bem estruturadas como empresa ao longo dos anos, são poucas as que conseguem fazer essa troca, sabe? Ultrapassar uma empresa que está 10, 15, 18 anos no mercado. Então, dá uma olhada nisso. Aí vem o quê? Falta de planejamento e gestão. Deixa eu te falar uma coisa.
Fiz até a brincadeira agora com o salão, né? Você que é um salão de beleza, você me indica eu cortar meu cabelo? Não me indica. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu posso cortar meu cabelo? Você vai falar, pode. Poder, você pode, pega uma tesoura e corta. Vai ficar bom? Provavelmente não. É a mesma coisa que acontece com a administração. Você pode fazer sua administração? Pode. Sem conteúdo não vai ficar bom. Não estou dizendo para você contratar um consultor, não estou dizendo para você contratar um especialista, ter um gestor administrativo. Às vezes você não precisa, mas você precisa aprender técnica. Sabe a coisa mais comum que eu vejo? É uma pessoa que não sabe fazer financeiro montar uma planilha para anotar as finanças dela. Você sabe como fazer isso? Ah, Barreto, é simples, eu coloco a data, coloco o quanto gastei e o quanto vendi. Tá tudo errado. Coisa comum, você vai anotar o que você vendeu e não o que você recebeu, tá errado. Segundo, você vai anotar por dia e não por categoria, que é qual cada despesa e cada receita. O que você faz com essa informação? Nada. Você anota num caderno, você nem fechamento do mês faz. Então, vai aprender com alguém. Nem que seja com o Google, nem que seja com o YouTube, nem que seja com o Udemy, mas vai aprender com alguém, bro. Nem que seja com o Sebrae, subsidiado pelo Sistema S, cursos maravilhosos, gratuitos ou com 80% de subsídio. Mas não tenta fazer sozinho, porque da mesma forma que eu não posso cortar meu cabelo, você não deveria, vou corrigir isso, da mesma forma que eu não deveria cortar meu cabelo em casa sozinho, você também não deveria fazer o teu administrativo sem saber. E quinto, por problemas particulares. Acontece, as pessoas estão aí, né? Tem seus problemas particulares e encerram uma empresa. Beleza. Se você tem problema particular, mas tem uma empresa lucrativa e que roda sozinha, ela não vai ser um peso para você ter que largar a tua empresa, encerrar a tua empresa. Se você tem uma empresa lucrativa e que consegue rodar sem você, ela vai ser um motorzão para você resolver teus problemas particulares. Então, se você empreende ou se você está pensando em empreender, coloca isso na parada. Vai jogar o jogo do lucro e tá acabado. Chama o teu parceiro, chama o teu cônjuge, chama teus sócios, chama teus colaboradores e fala: eu vou para arrebento. Sabe o maluco dos 300? Que ele fala: meu irmão, nós vamos cair para dentro de 30 mil persas, eu não tô nem aí, eu vou, quem vai comigo? Se você pensa em empreender, chama teu cônjuge, chama teu sócio, chama tua família, chama teus amigos, chama e fala assim: eu vou cair para dentro, quem vai me apoiar? Quem não for me apoiar, eu não quero do meu lado agora. É isso. Ou então, irmão, não empreende, porque senão você entra nessa estatística. E eu não quero que você tenha sentimento de frustração, sentimento de perda, mas vai acontecer, tá? Vai acontecer. Eu acho que esses são os pontos de hoje, pessoal. Não entre para essa estatística e vou usar algo que a primeira vez que eu vi foi com o Thiago Nigro, né? Não sei se é dele isso, mas a primeira vez que eu vi foi com ele. E ele colocou o seguinte: qual é o antônimo, qual é a palavra contrária de sucesso? A maioria das pessoas pensa em fracasso. E ele fala: não, fracasso é só um degrau para o sucesso. Se você perguntar para as pessoas que tiveram sucesso, elas fracassaram demais. Por quê? Porque correram riscos calculados e, apesar de calculados, muitas das vezes caíram. A fórmula, o antônimo, o contrário de sucesso é desistir. Então, a partir do momento que você desiste, é certeza você não ter sucesso. O que eu quero dizer com isso? Vou parafrasear Sêneca aqui, com uma das frases mais importantes dele, né? Um filósofo estoico, que ele fala: viver é lutar. É isso aí. Viver não é festa, tá, bro? Viver é tiro, porrada e bomba todo santo dia. Se você quiser empreender, lembra de Sêneca: viver é lutar. Se você parar de lutar, acabou, você perdeu. Se você lutar, várias vezes você vai apanhar. Mas em alguns momentos você vai vencer. Otávio aí. Otávio já encerrou um trabalho de uma academia, já encerrou uma escola de Muay Thai, já encerrou até personal trainer. E hoje tem 2 empresas prósperas. 2 não, 3 empresas prósperas que eu conheço, não é verdade? E aí?
Deu vontade de desistir? O Otávio, eu tava com ele, eu tenho certeza que deu. Mas o cara é teimoso, velho. Teimoso não, o nome disso é persistência, que é uma das CCEs, das características do comportamento empreendedor. Você só perde quando você para de lutar, quando você desiste. E desistir não é nem fechar a tua empresa, velho. Porque muitas das vezes, a melhor coisa que você faz é fechar essa empresa e pensar num outro momento. Desistir é jogar a toalha e falar, não vou mais atrás dos meus sonhos. Se você for entrar por essa estatística de causa-mortes de 21, 29% das empresas que fecham até 5 anos, que seja por morte matada, como dizia os Trapalhões. O Didi dos Trapalhões. Por morte matada. O que é isso? É você olhar e falar, essa empresa aqui não vale mais a pena, vamos encerrar. Vamos para a próxima. E não por morte morrida, como diria o Didi dos Trapalhões, que é cara, não consegui e vou junto com ela. Algo que eu aprendi no Sebrae. Uma empresa pode quebrar. O empresário não pode quebrar junto com ela. O empresário não é o capitão do Titanic para se afundar junto com esse navio. O empresário é o ratinho. Na hora que vê que essa empresa vai quebrar, deixa ela quebrar e vai atrás de um novo suporte para se apoiar. Bacana, pessoal? É isso. Quinta-feira a gente vai falar novamente. A gente vai ter mais um bate-papo aí sobre empreendedorismo. As aulas agora eu mudei, né, para à noite, 6h30 da tarde, e vai ser de terça e quinta, 6h30 da tarde. A gente está fazendo um teste para ver se esse horário eu consigo, tá? Se a gente vai começar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas a princípio é 6h30 da tarde. E a partir de quarta-feira a gente a partir de fevereiro a gente vai colocar de quarta-feira também. E aí a gente vai convidar uns caras aí para bater um papo, fazer um bate-papo, beleza? Muito obrigado pelo dia de hoje, um grande abraço. Quinta-feira, 6h30, tamo juntos, tá bom? Valeu, valeu, valeu!